Pegando o mesmo bonde do jornal americano The New York Times, que criou uma lista com os melhores livros do século XXI, o veículo Folha de São Paulo resolveu criar sua própria lista só com livros brasileiros. Mas no lugar de 100, eles escolheram apenas 25 livros. E eu acho que tá faltando coisa aí, viu? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa famigerada lista da Folha de São Paulo com os 25 melhores livros da literatura brasileira. Mas antes da gente começar, eu já queria pedir para vocês seguirem o canal, curtirem o vídeo e compartilharem esse conteúdo com quem vocês acham que vai gostar dele e vai se interessar, tá joia? Eu sei que muita gente problematiza esse tipo de seleção, acham que essas listas são muito tendenciosas ou que o júri não é qualificado para fazer elas. Eu mesmo não costumo levar elas tão a sério assim. Na verdade, eu gosto de olhar para essas listas como um exercício, para conhecer autores novos ou mesmo para relembrar algum livro ou autor que eu já tive vontade de ler algum dia, mas que por um motivo ou outro eu acabei esquecendo. Eu não pretendo falar aqui sobre todos os 25 livros listados, então eu resolvi separar esse vídeo em 3 blocos diferentes. Na primeira parte a gente vai conversar um pouquinho sobre os livros dessa lista que eu já li. Na segunda parte eu separei 10 livros dessa seleção que eu mais tenho vontade de ler. E na parte final eu resolvi ser um pouco audacioso. Eu separei alguns livros que se encaixam nessa categoria e que poderiam facilmente ser incluídos na lista também. Bom, pessoal, dessa lista eu li apenas 3 livros, sendo que 2 deles são da grande Conceição Evaristo, que é uma autora que eu adoro, já comentei sobre ela aqui em outros vídeos do canal. Em nono lugar, nós temos o Ponciá Vicêncio, que é inclusive um livro que eu li bem recentemente, a gente vai conversar melhor sobre ele no próximo vídeo de recapitulações do mês. E em sexto lugar, a gente tem O Olhos d'Água, que é um livro de contos da autora. Esses 2 livros, assim como toda a obra da Conceição, vai tratar muito de questões raciais, de ancestralidade, identidade preta, num conceito que ela mesma denominou como escrevivência, né, que vai reunir ficção e experiências reais, não só as da autora, mas como de tantas vozes que foram silenciadas ao longo do tempo. Então, é claro que eu acho a presença desses 2 livrinhos aqui na lista merecidíssima. E o último livro que eu li foi o fenômeno chamado Torto Arado, que está ocupando o segundo lugar. E assim, gente, eu acho que esse livro dispensa apresentações. Poucas vezes eu vi, a gente viu um livro nacional ganhando tanta visibilidade assim, seja aqui no Brasil ou lá no estrangeiro. Hoje em dia devem existir dezenas de traduções dessa obra e que acabou virando que muita gente chama até hoje como um clássico instantâneo. Eu lembro de ter gostado muito desse livro, eu devorei ele, li em pouquíssimos dias, mas eu preciso confessar que eu acabei tomando um pouco de bode por ele. Por exaustão mesmo, porque durante muito tempo só se falava sobre Torto Arado, a gente via ele em todos os lugares, então acabou me gerando aquele sentimento de cansaço. Mas é claro que isso não tira o mérito da obra, eu ainda acho uma ótima história, e é claro que eu concordo que ele merecia um lugar nessa lista também. Agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, na qual eu vou falar para vocês os livros da lista que eu tenho mais vontade de ler. Em 23º lugar, nós temos Os Supridores, que é o romance de estreia do autor José Faleiro, e pelo que eu entendi, no livro a gente vai acompanhar a trajetória de 2 amigos que meio que seriam uma versão moderna do Dom Quixote e do Sancho Panza. Esses 2 amigos trabalham no supermercado, mas se vendo cansados da constante exploração do ambiente e da falta de perspectiva de crescimento, eles decidem entrar no ramo de tráfico de drogas, vendendo um tipo de maconha premium para a elite, para a classe média alta. Então, eu já vi muita gente falando bem sobre essa leitura, sobre esse livro, e agora eu tenho um motivo a mais para querer ler ele também. Agora, em 21º lugar, nós temos O Diário da Queda, do Michel Laub. E para explicar um pouquinho para vocês sobre a sinopse desse livro, eu queria ler o primeiro texto que vem sobre ele na Amazon. Diz assim: um homem no momento definitivo da vida reflete sobre a história de 3 gerações para responder a perguntas a um tempo banais e complexas, tanto para alguém que conhece as tragédias da humanidade, quanto para uma criança. Por que o mundo é desse jeito? E como o indivíduo se torna aquilo que é. Então o narrador ele vai revisitar a sua própria história,
passando por episódios de bullying durante a adolescência, a relação dele com o pai e também com o avô, que foi um sobrevivente de Auschwitz. Então parece que o livro ele vai explorar esses traumas que se acumulam ao longo do tempo e também acabam atravessando gerações. Eu não conhecia esse livro, né, antes de ver a lista, adorei a sinopse, principalmente essa ideia de história fragmentada, né, de você tentar entender o seu próprio passado, fora que eu adorei essa capa. Em 17º lugar, nós temos o K, Relato de uma Busca, do autor Bernardo Kuzinski, que é um daqueles livros que eu fico me cobrando há anos de ler, porque a obra vai ser inspirada na própria irmã do autor, que desapareceu durante a ditadura aqui no Brasil, e o K do título faz referência ao nome do pai do autor, que passa a buscar essa filha incansavelmente por anos e sem resposta. E pelo que eu sei, esse livro vai misturar romance com um relato documental e ele apresenta uma linguagem mais direta, mais seca, que vai acentuar bastante o peso emocional dessa história. E é por isso que ele está na minha lista máxima de prioridades. Dividindo o posto 17 dessa lista, a gente tem o romance Machado, do Silviano Santiago. E na história, a gente vai acompanhar os últimos dias de vida do grande autor brasileiro Machado de Assis. Mas quem narra essa história é um narrador ficcional que vai acompanhar o autor em suas memórias, reflexões e em cenas que vão misturar muito de realidade e invenção. Eu, como falo, alucinado por Machado de Assis, acho que não tem meio termo para essa proposta. Ou ela dá muito certo ou muito errado. Mas com a presença, né, agora nessa lista, eu estou tendenciando a apostar um pouco mais minhas fichas nesse livro. No 16º lugar, nós temos um livro que eu vou precisar ler para vocês porque eu ainda não consegui decorar. É o Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas, da Elvira Vinha. E só por esse título a gente já sente o impacto, né? E parece que é isso mesmo, porque a história vai jogar a gente numa leitura não linear, direto na cabeça da narradora, que está tentando reconstruir uma relação com um homem que já foi tudo para ela e ao mesmo tempo nada. Eu nunca li nada da Elvira, mas eu já recebi fortes recomendações muito antes dessa lista e principalmente com relação a esse livro. E agora então eu tô doido para conhecer a escrita dela. Em 13º lugar, aparece O Voo da Madrugada, do autor Sérgio Santana, que é um dos grandes nomes quando se fala no conto brasileiro contemporâneo. Inclusive, essa antologia é um dos pontos mais altos da sua carreira. Eu nunca li o autor, mas falam que ele flerta muito com o absurdo, com a metalinguagem e com a autoficção, e que seus contos seriam meio que pequenas experimentações em texto. Eu já conhecia esse livro, mas como são tantos livros que a gente vai colocando na nossa lista de desejos, eu acabei esquecendo dele, deixando ele passar, e que bom que eu pude ver essa lista, porque agora ficou impossível de ignorar esse autor. Chegamos ao top 10, e em 9º lugar nós temos o A Queda do Céu, do Davi Copenaua, que é, sem sombra de dúvidas, um dos livros mais poderosos e fundamentais da literatura brasileira. E muitos, inclusive, chegam a dizer que ele é fundamental para a história do pensamento indígena contemporâneo. Mais do que um relato de vida, o livro ele sempre é descrito como um grito de resistência, como um testemunho profundo sobre o universo do povo Yanomami. E o melhor de tudo é que isso é contado por uma pessoa que vive essa realidade. E é até uma vergonha falar isso, mas eu preciso confessar que a literatura indígena é uma completa lacuna na minha trajetória como leitor e eu preciso resolver isso o quanto antes. Dividindo no 9º lugar dessa lista, a gente tem O Sol na Cabeça, que é o livro de estreia do autor Giovanni Martins, que foi uma antologia que chegou chegando nos últimos anos, com contos que vão narrar sobre a vida pulsante nas favelas, também sobre a realidade da juventude preta e, é claro, né, sobre os problemas vividos numa periferia do Rio de Janeiro. Mas o que chamou a atenção de muitas pessoas com relação a esse autor foi a linguagem que ele utiliza, essa oralidade muito viva, muito cheia de gíria, de ritmo. Eu já tive a oportunidade de ler um pós-fácil que ele escreveu para um dos livros do Machado de Assis da Antofágica, se eu não me engano foi Dom Casmurro, e eu saí completamente apaixonado. Em 4º lugar, aparece o livro 9 Noites, do autor Bernardo Carvalho, que vai nascer a partir de um fato histórico, o suicídio de um antropólogo americano aqui no Brasil nos anos de 1930. E a partir disso, o autor vai misturar ficção e realidade, memória e jornalismo, para criar uma história de investigação que vai virar uma grande obsessão para ele.
Eu não conhecia esse livro do autor, mas eu tenho aqui em casa um outro livro dele chamado Os Substitutos, que eu ganhei em parceria com a Companhia das Letras e adorei a sinopse. Então eu provavelmente vou começar a ler o autor por essa obra aqui. E ocupando o primeiro lugar da lista, a gente tem o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E se tem um livro que carrega com propriedade a palavra épico, com certeza é esse aqui. Então, nesse livro de fôlego, né, com mais de 900 páginas, a gente vai acompanhar a diáspora africana cruzando vários tempos diferentes na história, mas sem deixar de lado a experiência muito íntima e individual da sua protagonista. Eu ainda não li esse calhamaço, mas eu tenho certeza que é aquele tipo de livro transformador, e se tem uma coisa que a Folha de São Paulo acertou nessa lista, foi ter colocado essa obra em primeiro lugar. Agora eu queria conversar brevemente com vocês sobre os livros que eu incluiria facilmente nessa lista, mas só tem um deles que de fato eu acho que deveriam estar lá, que eu senti falta. Eu estou falando do Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que é um livro maravilhoso que eu li no ano passado, e eu acho que merecia estar lá não só pela qualidade literária dessa história, como pela recente adaptação, né, a visibilidade que esse livro teve, né, foi indicado ao Oscar, então acho que merecia esse reconhecimento na lista também. Eu sei que a lista já traz 2 livros da Conceição Evaristo, só que não tem o meu favorito, então eu resolvi sinalizar aqui no vídeo também, que é o Becos da Memória, que na minha humilde opinião é o melhor livro dela e eu acho muito bem escrito, então fica aí a indicação para vocês. Outro livro que eu acho que merece reconhecimento nessa lista é o Todo Dia Mesma Noite, da Daniela Arbex, que é aquele livro de jornalismo literário que vai contar sobre o incêndio na Boate Kiss e vai servir como um documento, né, um protesto. Então, eu acho outra leitura muito importante. Mas um livro brasileiro contemporâneo que merece figurar nessa lista é O Fim, da Fernanda Torres, um livro que eu adoro, eu reli no mês passado, inclusive no próximo vídeo de recapitulações a gente vai conversar sobre ele aqui no canal, tá? O próximo que eu queria comentar com vocês é o livro Véspera, da Carla Madeira. Inclusive, eu fiquei bem surpreso da lista não trazer essa autora, né, que é uma das autoras mais vendidas da atualidade, mas se eu pudesse indicar um dos livros dela, eu não falaria Tudo é Rio, eu falaria o Véspera, que é um livraço. E para a gente encerrar essa terceira parte do vídeo, no qual eu indico alguns livros que poderiam facilmente entrar para a lista também, eu queria falar sobre esse aqui, O Código de Família, da Zélia Gattai. E diferente do livro mais conhecido dessa autora, né, o Anarquistas Graças a Deus, que tem como base a própria infância da Zélia com a família dela quando ela era ainda criança, aqui vai ter um princípio um pouco mais triste, né, que é a morte do Jorge Amado. Então, como um exercício mesmo para exorcizar esse momento, ela vai rememorar todos esses códigos que estão ao redor da família dela, né, essas piadas internas que só eles entendem. Então, como tudo que a Zélia escreveu, esse livro é delicioso e merece estar na lista de melhores livros do século XXI também. Um outro livro que eu queria indicar, eu já falei sobre ele aqui no canal, que é o Ricardo e Vânia, do Chico Felitti, que também é um livro de não ficção, que vai contar a história de amor de 2 homens. Então, fica aí a indicação e espero que vocês leiam esse livro algum dia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já me deem um like aí, sigam o canal, compartilhem esse conteúdo, me ajudem a fazer esse canal que está iniciando agora crescer cada vez mais, tá joia? E também me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se têm vontade de ler, se vocês gostam desse tipo de lista, eu vou adorar saber. Um cheiro para vocês e até a próxima!